Olha a Bíblia o que é que fala. No livro de João, capítulo 12, encontramos duas irmãs. Você vai ler isso. João 12, começando mesmo no primeiro versículo. Marta e Maria. As duas eram amigas de Jesus. Assim como o irmão deles, Lázaro. Você conhece a história? Lá naquela aldeia chamada Betânia. Betânia, onde vivia esses três irmãos. E várias vezes Jesus foi para essa casa. Eu vejo Jesus outra vez lá em Betânia. E Marta, mais velha, preparava comida. Porque lhe fizeram uma ceia. Fizeram uma ceia. Não sei se era um almoço ou um jantar. Para o Senhor. E Marta servia. Marta servia. E Lázaro estava à mesa com o Senhor. E Maria tomando. Não é essa aqui. Estou falando tomando a própria. Maria também estava de joelho aos pés de Jesus. Ouvindo o quê? A palavra de Deus. Enquanto a Maria estava, aliás, a Marta estava a preparar lá na cozinha o almoço ou as jantas, como dizem no Brasil. Nós chamamos aqui jantar. Maria estava a ouvir e Jesus ensinava a Maria. E a Marta falou a esse Senhor Jesus: Senhor, mande a minha irmã para vir me ajudar. Em outras palavras, ele, em vez de vir aqui para me ajudar, está aí sentada, achou que ela era preguiçosa. Fale na Maria para vir me ajudar. Ele estava a fazer os bifes, preparando comida para o Senhor. E para todos que estavam em casa. E queria tirar, viu? Como os demônios eles trabalham. Com motivações aparentemente boas, justas. Quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, os demônios se levantam. Se você não sabia. Eles se levantam e usam o próximo, o semelhante, a pessoa mais próxima de nós. Criam situações. A esta hora você está a ouvir a palavra de Deus. Você não imagina. Uns estão a ser chamados. O telefone está tocado do seu patrão. Sabe que o patrão não vai poder deixar de lhe atender. O esposo está a mandar alguma coisa. E é isso que eles fazem. Não é somente não ouvir a palavra, na oração. Você começa a orar, já começam os impasses. Começa o jejum, começam os problemas para você deixar de jejuar. Marcação de festas. Você diz assim, olha, eu vou jejuar esses dias, uma festa na família, porque os demônios sabem que você gosta de festa. Olha, vamos ter um encontro familiar. E você fica agora a maquinar, meu Deus. E eu que estou em jejum. Ai, as delícias. É hora de sair. Aí? Você está a investir para hoje. Marta disse, Senhor, ele viu, olha aí, como é que o diabo ele quer? Ele sabia, falar, Maria vem me ajudar, não iria. Ai, Maria estava a ouvir as palavras doces. E o diabo usou a Marta para falar com o Senhor. Satanás sabia, a única pessoa mesmo que pode lhe ter o povo que é o Senhor, porque ele quando fala, ele vai obedecer, é uma autoridade. Senhor, manda a minha irmã para vir me ajudar. Tira a minha irmã dali. Lhe fala, aqui tem muito serviço. Agora Jesus respondeu, Marta, por que você está tão ansiosa? Por que, Marta? Por que assim? Oh, Martinha. Por quê? Marta andava distraída. Cuidado com a distração. É um ataque de Satanás para os filhos de Deus. Eu tinha uma revelação.
E me apareceu Satã. E me convidou para o deserto. Não é convidar, quer dizer, a guerra foi para o deserto. Eu usei o termo convidar, a guerra foi para o deserto. Eu e ele. E ele, quando ele viu que no deserto, ele não estava a conseguir. No ermo, quando se fala deserto, na dificuldade. Deserto não significa ser material. Deserto nas provas, dificuldades, opressão, tudo, carência. Ele viu que aí a força do crente é maior que do dele. O que é que ele faz? O que é que ele fez a mim, faz também a você. E ele disse assim, agora vamos para o ataque da distração. Geralmente a distração vem com os conforto, com as coisas, com as possibilidades. Vocês não sabem disso? E os crentes que não entendem isso, e eles pensam que é bênção. Você está a orar, portas fechadas. Dificuldades em tudo. Necessidades. Muita oração, mas você não desistiu. Você também é um daqueles como eu que disse assim, oraste ou parte. Oraste ou parte. Como diz aí os homens onde eu saí, ou tudo ou tudo. Não tinha nada de tudo ou tudo. Homens determinados disse, não tem problema não. Aperto aí, o homem continua na obediência, o homem continua a ler a Bíblia, o homem continua a acordar de madrugada para orar, o homem continua a jejuar, o homem continua a amar o Senhor. Depois o inimigo muda a tática e ele diz, agora é o ataque da distração. E eles te levam para outro campo, outro território. Por isso Satanás levou a Jesus em vários territórios na tentação. Primeiro ele levou nas pedras, lhe deu as pedras para transformar em pão. Viu que aí Jesus resistiu, lhe levou aonde? No monte. Um diz que primeiro é no monte e outro diz que é no pináculo do templo. Ele levou no pináculo do templo, lança daqui, viu que não conseguiu, levou no monte alto, lhe mostrou o mundo e a sua glória, adora-me e eu te dou isso. Olha, os campos de batalha. Uma guerra chama outra guerra. Um abismo chama outro abismo. Aleluia. E cada guerra com as suas adversidades. Então, as táticas, os métodos de guerra são outros. Agora veja só, distração. Na distração, o que você não conseguia ontem, começarás a conseguir. Vem o casamento, vem o dinheiro, vem a promoção. Se é pastor que chora, igreja vazia, a igreja fica cheia. Ouviu, pastor? Se é pastor que chora pelo poder, vais ver agora os milagres acontecer. Põe a mão sobre as pessoas são curadas. Fala sobre os demônios. Há um momento eles, demônios, cooperam contigo. Porque estão a te atacar, eles querem te parar. Eles estão falando em nome de Jesus, eles estão a cair no chão. E eles falam na tua mente. Seja chefe, você já tem dinheiro. Você precisa mais que desfruta, agora colhe, agora é hora da colheita, para. E muitos pararam. Agora você sabe por que os muitos pararam? É assim. Oh, parece que esse mistério tinha que revelar aos ministros, não os ministros corruptos, ministros que estão a buscar o reino de Deus, e lhes mostrar as fases da guerra espiritual. Mas como não os tenho, então lanço só no ar, porque isso também serve para o amém, o indóto. Para todos. Não é somente ministro. Agora é a distração. Ataque de distração. Marta andava aqui distraída. Na distração, você já não faz o que você fazia antes. Você esquece a hora de orar. Antigamente, todas as madrugadas, todas as 0 horas você acordava. Hoje você já não acorda. Não é que o Espírito Santo não te acorda. Ele não te acorda, mas você diz, estou cansado.
deva entender. Amanhã, Senhor. Você jejuava, agora... Não, já jejuei muito. Deva entender. Agora é hora de desfrutar. Você orava muito, agora só vai lá 5 minutos e já está a fugir. Esqueceste que no passado você orava horas e horas e horas e horas, porque você estava a precisar. Você estava a gemer. Você estava na necessidade. Agora que as portas se abriram, você só vai lá para agradecer. Obrigado, Senhor. Distração. E sabe o que acontece quando nós estamos distraídos? O inimigo vai nos dar um golpe fatal. Aquilo que nas artes marciais chama-se golpe de misericórdia. Olha como o inimigo ataca. Que realidade do mundo espiritual. Quando o jacaré quer agarrar um pescador, e o pescador é muito atento, então vai lhe trazer distração. O jacaré vai à procura de de um cardume de peixe. E ele fica atrás do cardume e começa a desempurrar. Ele vem devagarinho, os peixes fogem. O movimento do jacaré. Peixe do rio. Ele não força eles para não dispersarem. Faz só um movimento pequeno e eles avançam. E vai lhes seguindo. E vai lhes empurrando até o pescador. E o pescador lança a rede cheia. Começa a dançar. E ele vê que ficou distraído. Já não é mais aquele que lançava e olhava para o movimento das águas lá, se está vindo jacaré, não. Só olha para o peixe. E o que ele faz? Sai do rio. E vai na mata e vem a tua atrás. E ele grita. Dá um grito e você com medo, você vai pular na água. E ele diz, eu sou a rainha das águas. O Elimanjá, a senhora das águas. Eu sou a que anda. Eu sou a sereia. Eu sou Kishimbi. Na minha terra chama-se Kishimbi. E ele te agarra. Distração. Cuidado. Por isso o crente, nos momentos difíceis, tem que continuar a ser. Por isso Jesus fala, vigiai, também orai. Por que vigiar? Para o diabo não te apanhar distraído. Não somente o diabo não te apanhar distraído, para o Senhor quando voltar não te encontrar distraído. Oh, distraído é uma arma poderosa. Os crentes estão pensando que o sofrimento, então, a maior guerra do crente é no deserto. Não. A maior guerra do crente não é no deserto, não. Deserto onde há dor. Mas a maior guerra, a mais perigosa guerra é no conforto. É quando as portas se abrem. É na cidade. Aí, aonde reduzimos a oração, estamos mais preocupados com o investimento na terra. No deserto, nosso investimento é no céu. No deserto até você ora, estou disposto a perder tudo, oh Senhor, porque não tens. No deserto você diz, Senhor, o céu é melhor do que o casamento. Aleluia, muito obrigado. Nem para todos, uns até estavam desfalecendo no deserto. Mas quando você sair do deserto, e o diabo diz assim a Deus, permita que o deserto passe, e vou levá-lo ela para o quê? Para o outro campo, da terra fértil, a terra que manda leite e mel, se ele vai continuar o mesmo. Nos 100%, só parece que 0,1% venceram essa guerra. 0,1% venceram a guerra do conforto. Por isso você vê que homens que eram agitados, fervorosos, quando eles cresceram, se apagaram. Homens que eram terríveis, quando pregavam a terra até tremia. Hoje agora é a própria geleira. Agora se tornaram mestres. Estão a ensinar agora a teologia. E negam tudo. Parece que é o Marco Feliciano que negou tudo o que ele falou no passado. Ai, você um dia falaste que Raul Gil estava consagrando pessoas, as vozes dos jovens para o diabo. Será que você ainda sustenta isso? Olha aí, o Marco está dizendo, não, eu era muito criança, era menino, eu hoje nunca falaria isso. É assim que acontece. Aí você pregava muito a respeito do arrependimento.
Por que agora mudaste? Não, eu não entendia bem. Não entendi Deus. Não precisamos disso. Deus é bom. Deus vai entender. Porque eu era menino. Ai, você antes, você vestia-se bem. Você cobria todo o corpo, mulher. Mas agora você está... Não, eu não entendia. Eu pensava que Deus queria... Não, Deus só quer o meu coração. Ele só quer o coração. Deus não está a precisar, ai, do meu corpo. Não. Ai, achas que alguém vai para o inferno por causa disso? Das coisas exteriores? Vai sim. Sede santos, como é santo aquele que vos chama. E o mesmo Deus de paz, Ele vai vos santificar em tudo, no vosso espírito, na vossa alma e no vosso corpo. Vocês estão a brincar com a palavra de Deus, né? Marta andava distraída. Parece que eu tinha que falar mais ainda da distração. Olha como eu mudo a mensagem. E não eu, mas aquele que fala na minha boca. Cuidado, crente. A maioria se prostraram. Crentes que eram chama ontem, hoje as lera. Crentes que eram brasa de chama, de fogo, hoje é brasas apagadas. E Deus está falando. Lembra-te onde você caiu. Volte para trás. Quando começamos esse ministério, e esse ministério foi fundado sobre os fundamentos de Jesus Cristo com lágrimas e sangue. Sangue de jejum, sangue de oração. Aleluia, noite e dia. Aclamar. E apareceu um profeta velho. Até nós. Ele não falou diretamente a mim. Falou ao homem que andava comigo e o homem veio falar a mim. Porque eles sempre são assim. Gostam de dar recados indiretamente. Como Satanás conseguiu destruir Adão indiretamente. E ele falou, vocês estão a sofrer à toa. Eu já vivi essa vida, irmãos. Me frustrei. Eu já fiquei 100 dias de jejum. E agora? Por quê? O que se faz? Não, eu não entendia. Não precisava isso. Eu era menino. Pronto, quando nós somos meninos cometemos erros, né? Mas depois que tornamos já mais velhos, vamos entender a verdadeira mensagem da cruz. E eu me massacrava à toa. Eu pensava que o poder viria no jejum e na muita oração. Eu pensava que eu precisava, não, agora que eu já sou velho, agora que eu não sou mais criança, entendi, é só estudar a Bíblia e crer na Bíblia e acabou. E o recado chegou até a mim. E eu falei, mentira! Não vai nisso, irmão. Está frustrado. Por quê? Porque tentou, e eles não pensam que vão te abrir as portas, e você não pensa que vão te levar na distração logo que você começa. Não. Eles vão ter que dizer, ele tem que fazer assim. Por isso eles te gastam lá no deserto, para que quando você sair no deserto e você descanse e diz, ai, sofri muito, é muito tempo, meu Deus, como Deus é bom. Sim, Deus é bom. Para você dizer que a guerra terminou. Porque você orou muito, você sofreu muito, você esperou muito, você buscou muito, você acordou muitas madrugadas. Esse Paulo que, quando reivindicava o seu ministério apostólico em relação a outros apóstolos, ele não estava a comparar com outros apóstolos que eram de Jesus. Não, os falsos apóstolos que tinham se levantado no meio da igreja e queriam se medir com ele. Ou então o mesmo povo infiltrado por Satanás queria medir Paulo e Apolos. Paulo não aceitou isso. E então ele buscou se comparar com aqueles aí. Ainda que eu não seja nada, ainda que eu não seja nada, ainda que eu seja um abortivo, ainda que eu tenha perseguido a igreja, mas eu trabalhei mais que qualquer um apóstolo. Na verdade, ele só buscou o trabalho que ele fez mais que o do Senhor por causa dos falsos apóstolos que lhe afrontaram. Porque entre Paulo e Pedro e os outros apóstolos não havia divergência. Aleluia. Porque tinham o mesmo espírito. Os que têm espírito facioso são os que criam divergência na igreja. Outro espírito, o joio, contradia a verdade. Mas aqueles que têm o mesmo espírito, aleluia, o mesmo espírito confirma que esse é meu irmão. E é verdade que ele está a pregar. Glória a Jesus. E se houver confusão, o espírito resolve. Agora veja,
Quando ele começou a mostrar a sua vida, a vida que ele levou com Deus, ele não disse que era no passado. Continuava a ser o mesmo. Ele falou muitas vezes em jejum, muitas vezes nas vigílias, muitas chibatadas, muitos naufrágios, muitas pedradas, muitas pancadas, muitos desertos, e continuava. Não disse que passou, já não vivo mais isso. Ele não disse que isso foi no passado. Agora eu venci, não preciso isso. Continuava a sofrer os mesmos sofrimentos. Continuava a praticar a palavra. Continuava a orar e a jejuar. E assim a nossa vitória. Mas outros param no tempo. Pois Jesus disse, somente só serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. Perseverar o quê? Seguir o Senhor. E não se segue ao Senhor com braços cruzados, trabalhando. Meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. A prática do dia a dia. Você tem que ser um crente que pratica a palavra, um crente mexido, um crente que está sem isso, vai avaliar a tua temperatura espiritual. Você antes lia a Bíblia todos os dias, hoje você lê a Bíblia uma vez por mês, você vai dizer que estás bem? Se você continuar assim, vão te furar os olhos, ou vai cair. Você ainda não caíste. Você orava todos os dias, você estava sempre em oração, em jejum. Você não está vendo que depois que você deixasse de praticar a palavra, homem, você já está a olhar para as traseiras das mulheres? Antes você não olhava. E se uma mulher passasse à tua frente para mexer o corpo, você ficava até com náuseas dele. A tua vontade era passar em cima dele. Mas como você não é crente carnal, não usaste a karma. A tua vontade é fazer o que fez Jesus. O zelo pela tua casa, oh Deus, me devorou. Tua vontade é pegar na espada para cortar a cabeça daquela prostituta. Mas como você não pode fazê-lo, então você só fica com pena dela e diz assim, coitada dela. O inferno está à espera dela. Mas hoje já você não faz isso. Hoje sabe o quê? Olha como você faz. Você agora olha, faz assim e depois diz, está amarrado. Sim, é fraqueza, porque você deixou. E não é só homem, mulher, você deixou. As práticas voltaram. Está a voltar pouco a pouco. Sabe o que acontece com a cabra? A cabra, para chegar até o rio, aquelas cabras aí do mato, que não são apacentadas, como as cabras da minha terra, é só ele soltar e ele pobre que vai no pasto, depois volta. E o rio fica longe. Pouco a pouco vai chupando o orvalho, pouco a pouco quando assustar, chegou no rio. Só que no rio tem jacaré. E jacaré vai lá agarrar lá. Em outras palavras, você está se deixando pouco a pouco, está se deixando pouco a pouco. Está reduzindo bocado a bocado. Quando assustar, preso. Cuidado com a distração. Nosso inimigo não é brincadeira, não. É um antigo combatente. É um general de guerra. É um valente. É um estratega. Já prendeu muitos. Então, Marta distraída em vários serviços. Não é isso que está acontecendo contigo? Em vários serviços. Jesus não estava a contrariar o serviço da Marta. Mas, porém, estava muito distraída. A ponto até de querer tirar a outra. Por que está distraído, Marta? Porque nós temos que trabalhar. Você tem que trabalhar, tem que ir no serviço. Tem. Porque você não pode se esconder dentro de casa só em buscar a Deus, a orar noite e dia. Não. Tem pessoas que foram escolhidos para isso, ou aliás, separados, sim, escolhidos. Eles que devem fazer isso. Foram separados para o altar, tem que ficar mesmo lá a orar e a jejuar, noite e dia. Porque esses aqui são aqueles que vão apacentar o rebanho. Mas o rebanho tem que ter uma vida dupla. Não estou a falar de vida dupla, mundo e o reino de Deus, não. Secular. Mas com limitação. Aonde você investe mais? Tem que investir mais no amanhã. Tem que ser equilibrado. Vamos mesmo trabalhar, mas não te esqueças. Trabalha para a barriga, trabalha para o reino. Porque quando vocês vão trabalhar, é mesmo para a barriga. Para ganhar salário, para sustentar. E é importante, estamos na terra. Mas você não deve colocar os teus olhos focalizados somente nisto. Distração. Por isso existem as promoções.
E o diabo diz, aumenta o trabalho, aumenta o encargo, o salário também aumenta. Não tem mais nem espaço para orar. E você está a considerar aquilo como bênção. Tudo que te tira do foco de Deus não é bênção. É possível que foi uma bênção. Porque até as bênçãos podem virar maldição. Como assim? Sim, Deus te abençoa e você se distrai. Verdade que a bênção do Senhor, ele enriquece e não acrescenta dores. Mas é possível que você próprio, pois a Bíblia diz, não entregueis as coisas santas aos cães, nem as vossas pérolas aos porcos. Ouviu? As coisas santas são bênçãos. As pérolas são bênçãos. E Jesus está dizendo, não entregue aos cães, aos demônios, aos feiticeiros, aos ímpios, nem as vossas pérolas, aos porcos. Símbolo de demônios. E você vem dizer, então afinal não dá para comer porco. Quem que disse que o porco é demônio? Porco não é demônio. Nem cão é demônio. Aleluia. Glória a Jesus. Agora veja. E esta mulher distraída. E quando alguém está distraído, se torna instrumento de Satanás. Por isso você vê que aquele falso profeta ou pastor me mandou esse recado porque já estava distraído. E ele queria que eu também distraísse. O profeta velho sempre vai ser usado para destruir o profeta que está em chama. Lembra-se do profeta que foi em Samaria. E o Senhor lhe falou, vai, amaldiçoa o altar, profetiza contra o altar. Não coma e não beba nada naquela cidade. E no caminho onde você foi, não deve voltar no mesmo caminho. Viu? E ele disse, sim, Senhor. E foi. Na verdade, ele profetizou. Destruiu o altar. O altar derramou-se, até povo desapareceu. E profetizou contra o altar. E ele disse que os ossos, sim, dos profetas, dos falsos sacerdotes, seriam queimados. Que Deus iria levantar um rei que ia fazer isso. Ia destruir, os vossos ossos seriam colocados. E ele cumpriu em parte. Não voltou no caminho que ele foi. Mas tinha um profeta velho. Profeta velho significa um dia já foi profeta de Deus, se distraiu, dormiu e morreu. Furaram os olhos como Sansão. E esses se tornam pedra de tropeço no caminho dos crentes. E esses se tornam um problema, fermento velho no meio da massa, para contaminar. Gangrena, como disse o apóstolo Paulo, câncer. E os filhos dele foram lhe contar, olha, veio um profeta de Jerusalém, profetizou contra o altar foi destruído, e o rei quis lhe prender, e a mão do rei secou, e o rei se humilhou, e o homem orou, e a mão dele foi restituída, e já foi embora. Por qual caminho foi? Foi aqui. E ele pegou na sua jumenta, foi atrás dele. Ele encontrou pelo caminho, lhe disse, eu também sou profeta. O anjo do Senhor, lhe mentiu. O anjo do Senhor me apareceu e me disse para voltar, para ir comer alguma coisa na minha casa. Não, eu recebi ordem, não. Viu? Olha como engano. Eu recebi, não. Eu também recebi. Você recebeu ordem, mas o Senhor me falou que é para você voltar, não pode ir com fome. E o homem aceitou. Viu o velho profeta o que ele faz? E voltou, comeu e bebeu, lhe despediu. Quando ele foi, um leão lhe apareceu e lhe matou. Mas antes de lhe matar, a boca do povo falso profeta se tornou boca de Deus. Porque Deus pode usar até o velho profeta. Mas é como você usar um prato que você vai comer e vai jogar no lixo. Os pratos descartados. E muitos um dia foram usados por Deus e pensam que o facto de Deus falar na boca dele, o facto de Deus lhe usar para curar alguém, que ele vai para o céu. Aleluia. Glória a Jesus. E o homem abriu a boca e disse, assim diz o Senhor, por quanto você foste, ele mesmo que lhe enganou, por quanto você foste rebelde ao que o Senhor te mandou, você vai ir, um leão vai te matar no caminho. E o homem saiu, eu creio que o homem disse, eu quero ver, eu creio que o homem disse, está amarrado, se você já se vendeu, desobedeceu, e foi um leão e lhe matou. Por isso Jesus falou, importa caminhar hoje e amanhã, para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Aquele profeta morreu fora de Jerusalém. E o profeta que morre fora de Jerusalém não vai no céu, vai no inferno.
Ou então todos os profetas têm que morar em Jerusalém. Jerusalém representa a vontade de Deus. O profeta que mora fora da vontade do Senhor, Deus lhe usou um dia, até mortos ressuscitaram, mas depois saiu, vai para o inferno, porque somente os que perseverarem. E a distração é uma arma que o diabo usa, ouviu? O diabo usou a distração, estava com fome e foi para comer. E o falso profeta, boca de diabo Satanás. O profeta velho, boca do diabo. Andava distraído em muitos serviços. E aproximando-se ao Senhor disse: Senhor, não se te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Olha a resposta de Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, preocupada, cansada com muitas coisas. Não é isso aí? Acordam de madrugada e vão trabalhar e voltam de madrugada, cansados. E vão dizer: estou cansado, sim. Vou fazer como? Estou cansado. Mas vou acordar cedo, vou orar, mas como? Todos os dias tenho que trabalhar, vou jejuar como? Não posso, não posso. Deus vai ter que entender. Ai, lá no serviço, abre uma porta do pecado, vou fazer como? Dai de César o que é de César. Esses falsos mestres, eles pensam que dar de César é desobedecer a Deus. Dai de César o que é de César. Então, se o César está dizendo, todos adorem a minha imagem, vamos fazer como? É César. Como a adoração que aconteceu em 2018. Aqui nesse país houve uma tentação que ninguém deu conta. A prova de fogo. Foi somente um incentivo da prova de fogo. Um princípio, uma tentativa. E quando o homem bramiu e todos começaram a ir comprar documentos, uns começaram a voltar nas igrejas caídas, uns começaram a buscar documentos das igrejas falidas, a comprar com dinheiro, para não lhe fecharem a sua igreja. E as trevas começaram a lhes rir. E me apareceu um deles, me disse assim: todos reprovaram. E ele falou: como? Não, aquilo que você viu foi uma prova. Eu falei: não, eu já vi em visão. E Jesus chamava todos no vale e todos eles fugiam. E a hora que ele disse assim: todos reprovaram. Mas ele falou: menos eu. Eu não. Aleluia. Glória a Jesus. E foram com engano da letra. Dai a César o que é de César. Ouviste? Eu não vou desobedecer a Deus por causa de César. Se César está a me dizer, ou então o teu patrão está a te dizer, olha, nós temos que fazer feitiço para a empresa dar avante. Todos os trabalhadores teremos que ir num bruxo para nos lavar, para vendermos bem. Você deve dizer não. E o patrão diz, quem dizer não está fora. Perde o emprego para ganhar o céu. Isso que Jesus falou. Melhor ir amputado com uma mão só no céu do que com as duas no inferno. E quem entra no céu amputado, quando entrar na cidade, já não é mais um amputado. Porque nenhum amputado vive no céu. Nem Camões, nem paralítico. Os doentes são curados. Porque lá o mortal não sobrevive. Ou então não vive. Não resiste. Pronto, tenham certeza. É absorvido pela vida. Glória a Jesus Cristo. Então, veja que Jesus falou, você está ansiosa, afadigada por muitos serviços, oh Marta, por muitos serviços. Cuidado, Marta. A vida da mulher ou do homem não consiste na abundância que possui, oh Marta, mas sim em ouvir a palavra de Deus para suscitar a tua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como poderão ter fé se não ouvirem a palavra de Deus? E como poderão ouvir se não houver homens que lhes pregam? Homens que têm fé. Glória a Deus, que vão pregar a outros. Homens que vivem. Agora veja o que Jesus acrescenta. Uma só é necessária. Uma. Não é duas, uma. Uma só coisa
é necessária? Qual é essa coisa que é necessária? Em ser uma nova criatura, em obedecer a Deus, em ouvir a palavra do Senhor. A água que tira a sede, a água que salta para outra vida, é o investimento para o céu, para a eternidade da vida, que é o necessário. Investir para o céu. É renunciares a tua vida para você poder entrar no céu. É amares o Senhor. É fazeres a vontade de Deus. Todos os dias carregando a sua cruz para alcançar a eternidade. Isso aqui é o mais necessário. Porque o resto tudo é conversa. Aquela mulher ficou tão ansiosa e afadigada. E no dia seguinte, a história era outra. Possivelmente nem tinha comida. E a comida que eles comeram aí, depois foi aonde? Para a terra. Ficou só na história. Ai, aquele almoço, aquele jantar. Nós tivemos um jantar muito fabuloso. Parece que minha tia, irmã do meu pai, que me falou, quando é que vai ter mais uma festa como aquele do teu casamento? Como gostaria de repetir um evento como aquele. História. Ficou para trás. Meu pai diz, parece no paraíso. Acabou. A festa acaba num só dia. Mas quem investiu para o amanhã, que é o dia da eternidade, quem investiu para a coisa que é necessária, nunca vai se arrepender, porque a vocação e os dons de Deus é sem arrependimento. Mas todas as coisas dessa vida e a sua concupiscência, o homem vai se arrepender de ter investido, ter gastado o tempo todo, ter se esforçado, se cansado, se fatigado. Talvez quando você vai trabalhando, depois o corpo necessariamente é a lei da vida, vai ficar velho. Os moinhos nem vão mais se abrir. Os gostos desaparecem, os prazeres, tudo. E você vai olhar para o tempo, o investimento que você fez. Por que gastei a minha vida por coisas banais? Mas quem gastou a sua vida ficou velho, os moinhos já não se conseguem levantar. E olha para trás e ele diz, eu fiz um bom combate. Terminei a minha missão. Guardei a minha fé. Agora eu espero uma coroa. A coroa da vida que o Senhor prometeu entregar a todos que esperam a sua vinda. Esperar a vinda de Jesus significa investir para o céu, porque Ele está vindo levar o seu povo. E como vai levar um povo que não está preparado? Como o Senhor vai levar um povo que não tem fé? Quando o Filho de Deus voltar, será que vai encontrar fé na terra? Pois o cananita não entra no céu. Salve a tua alma, investe para amanhã, aleluia. E assim, quando você envelhecer, você que vai envelhecer, e vais olhar para os anos que você buscou o Senhor na fidelidade, não na religião. 30 anos na religião não conhece a Deus, 50 anos religioso não conhece a Deus, cheio de orgulho que conhece a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sim, somos atletas, como está dizendo o irmão. Como disse o apóstolo Paulo, os atletas cristãos, estamos em uma competição. Você não está competindo com teu irmão, não. Você não está competindo com o homem, estás competindo com o diabo. O diabo é o teu adversário. O diabo, vosso adversário, está rugindo à vossa volta para querer tragar-vos. É o vosso adversário. E o meu. É esse que nós estamos competindo com ele. E ele tem derrotado muitos, ele tem cortado a meta. Você tem que cortar primeiro a meta e ele atrás. E depois você falar as palavras de Jesus. Eu venci o mundo. Ou as palavras de Paulo. Combati um bom combate. Pois o Senhor me revelou que em breve serei oferecido como aspersão do sacrifício. Mas a maioria dos crentes tem perdido a batalha. No ringue. E Paulo esclarece e diz assim, somos combatentes, somos cristãos, aliás, atletas cristãos, e ele disse, todo aquele que luta de tudo deve se abster, de tudo. Ninguém é alistado para essa guerra e se apressa com os negócios dessa vida. Olha os negócios dessa vida, a ansiosa e a fadigada.
Ninguém é alistado para esse combate, para esta corrida, para essa maratona, essa pressa com os negócios dessa vida e vai agradar aquele que o alistou. E o adversário corta a meta. Se o adversário passar à tua frente, você perdeu a batalha. Estás perdido. Mas você tem que vencer. E a única maneira de você vencer é renunciando ao mundo. Ninguém vai vencer o mundo amando o mundo. Então, Jesus disse, vou terminar minha mensagem. Uma só coisa é necessária. E disse, tua irmã Maria escolheu essa coisa. E você escolheu a errada. Ela escolheu a boa parte e você escolheu a parte ruim, que é se afadigar na ansiedade pelos serviços desta vida. Preocupada, ocupada, 24 sobre 24, distraída, pensando que o homem vai viver eternamente aqui. Eternamente aqui, construindo o paraíso. Não há paraíso aqui, não tereis paz aqui. O mundo está corrompido, Deus não tem prazer nesse mundo. Por isso levantai-vos e andai, porque não tereis paz aqui por causa da corrupção que destrói grandemente. Nossa cidade é lá onde está o nosso Senhor. Peregrinos, aleluia, caminhando em direção ao céu, mas sim renunciando ao mundo, para que o mundo não nos trague. Tua irmã escolheu a boa parte. E olha o que disse Jesus, a qual não lhe será tirado. Viu? A boa parte ninguém vai tirar você. Ninguém. Nem a morte, nem o inferno, nem o diabo, nem os principados, nem as potestades, nem nem outra criatura, nem a fome, nem a miséria, nem o presente, nem o futuro, nem as alturas, nem as profundidades. Ninguém vai te separar do amor de Deus que está no nosso Senhor Jesus Cristo, porque você escolheu essa boa parte. Ninguém vai te separar. A morte pode te tragar, mas Ele tragou a tua carne, o barro, o pó. Tua alma não tem poder para tomar a tua alma. E mesmo teu corpo, se ele só pode tragar, se o dono dizer, trague o corpo dele, pode destruir essa massa, a massa cinzenta, a lama, destrói, e a massa é destruída, mas a alma ninguém pode tocar, porque você um dia escolheste a boa parte, e muitos querem escolher a boa parte na hora da nossa morte, amém? Na hora da nossa morte, nas agonias, está a dizer, Senhor Jesus, e eu tenho dito, se o Senhor Jesus te salvar, você vai curar. Se morrer, morresse mesmo. Te rejeitou. O fiz? Se Jesus Cristo ouvir o teu clamor, me dá uma chance, então manda o anjo para vir quebrar as cadeias da morte. Pá, pá. E você sai. Te deu uma oportunidade. E muitos saem e continuam mesmo. E depois querem mais. Senhor Jesus. E Jesus disse, já não há chance para ti. A vez passada, você me clamou, eu te ajudei. E você não se converteu. Você me jogou às suas costas. E aí veio os demônios, levam o homem. Marta, Maria, sua irmã, escolheu a boa parte. Então aconselho vocês para escolherem a boa parte. O céu. Só que o céu tem que ser trabalhado. Vos enganaram que você vai entrar no céu sentado. Não precisa fazer nada. Mentira. Tem que trabalhar. Meu pai trabalha até agora. Eu também trabalho. Trabalho espiritual. E você sabe qual é o trabalho? Se envolve com ele. Renuncia ao mundo. Perca. Glória a Jesus Cristo. Se você perder alguma coisa por causa do céu, não se arrepende não. Se você, glória a Jesus, passar sofrimentos por causa do reino do céu, não se arrepende não. Não se pode comparar a glória com o sofrimento agora. Nada. A glória que o Senhor preparou para nós é incomparável. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso eterno da glória de Deus muito excelente. Glória a Jesus Cristo. Se pelo nome do Senhor vocês forem vituperados, bem-aventurados sois vós, porque em vós repousa o Espírito do Senhor. Ai, se vosso nome for chamado de mau e vos rejeitarem por causa de mim, alegrem-se naquele dia, porque grande é o vosso galardão no céu. O galardão do céu deve ser trabalhado. E o trabalho é a renúncia, é a perca, é perder para ganhar. E não estou falando perca, você vai entregar o teu dinheiro todo, a casa, na igreja é perca. Não, as lutas que vão vir, as tribulações.
Se as tribulações abaterem para a esquerda, é para a esquerda. Se o inimigo quiser te levar a 1 milha, Jesus disse, vai com ele a 2 milhas. Quem te tirar a túnica, nem a capa lhe rejeita entregar também. Te levaram a 1 milha, aceita mais a ir a 2 milhas. Te deram aqui, não tem problema, esteja preparado para apanhar aqui. São as adversidades desta vida. Chore, não tem problema não. Não é pecado chorar. Chora aos pés dele, diz, Senhor, estou sofrendo. E vais ouvir o não temas dele. E você vai ouvir, eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas. Por um pouco de tempo eu te deixei. Eu vou te recolher com muitas misericórdias. Ouviu? Você está pensando que esse sofrimento é eterno na terra? Sofrimento, consolo, sofrimento, consolo, sofrimento, consolo, lutas, consolo, deserto, cidade, deserto, cidade. Cidade representa o momento em que você é respondido e abençoado. Mas o inimigo gosta de trazer a guerra do conforto, aliás, de distração na guerra do conforto. Cuidado com o conforto. Sim, temos que desfrutar das bênçãos do Senhor. Não tem problema não nisso. Mas, porém, faça como os israelitas, Neemias, e ele disse, construíam o templo, porque foram abençoados, foi uma grande bênção, e construíram os muros da cidade. Construíam os muros, Neemias teve que orar e jejuar e chorar, para Deus liberar. Vai, e ele veio, alegremente. Começaram a edificar os muros, mas com as armas de guerra na mão. Não pousaram as armas, disseram, Deus já nos abençoou. E Neemias disse, cada um com a sua arma. Quer dizer que estamos a construir, se o inimigo aparecer, é guerra. Mas a igreja do século XXI repousaram as armas e foram festejar. Lembra-se o que aconteceu com os filhos de Israel? Quando entraram na terra de Canaã. Veja só, 40 anos serem preparados e provados. Quando entraram na terra de Canaã, encontraram inimigos. Inimigos fracos, mas foram deixados para experimentar. E eles tiveram que se esforçar. Porque um povo que ficou no deserto já não encontraria a terra vazia? Sendo Deus falou, não. Tomem ele com a espada na mão. Mas nenhum vai vos resistir. Ninguém vai suster diante de vocês. E a igreja deve estar armada com isso. Que nenhum demônio, nenhum poder na terra vai te parar se você continuar conectado na obediência. A desobediência dá força aos teus inimigos e você se desconecta de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Se você sair da videira, você vai secar, você não vai dar fruto, você vai ser colhido para ser lançado no fogo do inferno, que nunca se apagará. Então, queridos irmãos, escolhem a boa parte. Você que já escolheu essa boa parte, não te arrependas por causa das adversidades e necessidades e as frustrações, porque os inimigos vêm e dizem, olha a tua vida, olha você, desde que começasse, olha como a tua vida está, olha o atraso, olha as percas, e vão te mostrar os ímpios que estão a prosperar, e vão te mostrar as ímpias que casaram, e vão te mostrar as prostitutas que têm dinheiro, e vão te mostrar os gatunos que prosperaram. Olha o teu colega que é ladrão, que rouba o patrão, tem carros, casas de luxo, e você vive na miséria, na tua fidelidade. Vais morrer na miséria. Como um dia o diabo veio e me disse assim, vais morrer na miséria. E ele me falou, você nasceu na miséria e vais morrer na miséria. Agora veja a minha resposta. Eu gosto da miséria. Eu falei, para mim, miséria é o que eu gosto. E quando andava, não tinha carro, e o diabo me mostrava, os homens começaram comigo, nos seus ministérios, com carros de luxo. Você ora tanto, nenhuma bicicleta tem. Olha o fulano, já tem um RAV4. Naquele tempo o RAV4 estava a mandar. Olha o fulano, vive no Alvalade. Ele vai me ouvir e vai dizer, está a falar de mim? Não falo dele. Sentimento de gratidão. Glória a Deus. Olha o que é que eu respondi ao diabo. Quando minha mãe me nasceu, não sei se com quantos anos eu subi num carro. Eu não nasci com carro. Minha mãe me nasceu na pobreza. Não tem problema não.
Ter carro e não ter, para mim é a mesma coisa, ó Satanás. Ah, mas está a sofrer. Não tem problema não. Ouvis? Para vencer o inimigo. Ah, e você deveria fazer isso para ter aquilo. A vida do homem não consiste na abundância que possui. Salve a tua alma. E depois vai vir aquilo que o diabo está a te oferecer para você negar o Senhor. Só que vai vir já você bem forte. E será uma bênção. E vai enriquecer você. Ou então vai fazer bem a você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique na paz. Eu sei que essa mensagem é uma mensagem para transformar as pessoas. Para as pessoas entenderem que é Deus. Para amarem ao Senhor. Para lhe buscarem de todo o coração. E quando faltarem as coisas, eles continuarão a confessar. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O homem de Deus tem que estar habituado nas duas vertentes. Deserto, cidade. Cidade, deserto. E quando sair do deserto, vem para a cidade, não estranha. Quando sair da cidade, vai para o deserto, não se frustra, não lamenta. E Davi chamava o deserto. Oh Senhor, leva-me outra vez para o deserto. É incrível, porque ele queria ver Deus. Ele disse, nunca mais vi Deus. Nunca mais como eu te vi no santuário. Nunca mais. Não. Agora me leva no deserto, porque eu quero te ver outra vez, como eu te vi no santuário. São homens que amam a Deus é que fazem isso. Deserto significa, me traz lutas, me traz problemas, ó Deus. Eu quero lutas. Eu não quero esse conforto. Essa paz é demais. Como falou um político aqui, essa paz é demais. Essa paz é demais. Tu has desconfiado dessa paz? Não. Eu não estou a dizer que você tem que pedir o deserto. Não precisa fazer isso. Ele vai vir naturalmente. É a vida do crente na terra. É a escola. Se há uma escola, olha só, a classe vai terminar com a tua morte. E se a classe termina, a tua formação termina com a morte, então sempre vai haver provas. Quem está a estudar tem que esperar provas. Qual é o aluno que está na escola a aprender e não passa na prova? Então esse não está a estudar. É mentira. Está lá na casa dele, sozinho, mas quem está numa escola e tem um mestre, o mestre vai lhe provar, vai lhe testar para ver se ele está preparado ou não, se ele aprendeu, filtrou a matéria. E essas provas é a dor, é o sofrimento, é as aflições. Sim, escolhe a boa parte, nos momentos bons e nos momentos maus. Permaneça na parte boa que você escolheu. Não vais te arrepender, porque a eternidade é maior do que o tempo. O tempo passará. Os céus e a terra, quando os céus passarem, já não será mais tempo. O tempo um dia vai ser destruído. Vai entrar a eternidade. E como fica a tua alma? Um dia você vai sair do tempo. O inferno já não tem tempo. Está pensando que no inferno tem dia e noite? Não. Assim como no céu. Quer no inferno, como no céu, não estão debaixo da influência do tempo, do sol. Não. Eternidade. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Minha mulher, como diz o cabo-verdiano, minha mulher vai cantar. Aleluia. Minha mulher, como diz o cabo-verdiano. Glória a Deus. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta. Me renova, Jesus. Eu não quero voltar para trás. Eu não quero perder o teu reino. Eu não quero ir para o inferno, Senhor. Eu quero entrar no céu. Agora me sustenta, Jesus. Renova as minhas forças. Renova-me como renovaste as forças de Elias no deserto de Berseba, para comer do pão vivo que desceu do céu e das águas vivas que tiram sede e renovam as forças do cansado. Oh, aleluia! Há muitos. Por isso me Sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Há muitos.